está iniciando a nossa aula sobre fuso horário. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, aonde vai estar mostrando as informações sobre o assunto. Então, como surgiu o fuso horário, tá? Então, é isso só para vocês seguirem, até mesmo para vocês anotarem. A Terra apresenta um sistema de fuso horário criado através de uma conferência realizada no século XIX. Olha o século XIX aí, gente, novamente focando nele, o século das grandes transformações, sociologia, voltando novamente a falar do século XIX, as grandes transformações que vão ter reflexo aí nas mudanças da sociedade. Então, exige, no século XIX, uma padronização dos horários mundiais. Então, por que padronização? Porque não havia uma padronização. O motivo foi, primeiro, o avanço dos meios de comunicação. Imagina, eu vou ligar para alguém lá na Alemanha. Que horas é agora na Alemanha? Se eu não tenho uma padronização de horário, eu não sei qual é o horário que é na Alemanha. Então, eu vou ficar sem saber que hora que essa pessoa pode me atender. Eu não tenho nem como agendar nenhum compromisso de comunicação. Os meios de transporte. Eu vou viajar para a Europa. Agora não, que o coronavírus não está deixando, mas tudo bem. Eu vou viajar para a Europa. Eu preciso de alguém me pega no aeroporto. E aí? Qual horário que eu vou chegar? Eu preciso ter um conhecimento do horário. Vamos a questões mais importantes dessa padronização, as atividades econômicas globais. O processo de globalização, ele exige que as atividades econômicas mundiais tenham um horário. Bancos precisam de horários, atividades de comércio precisam de horários, e você precisa dessa padronização. Então, isso tudo fez com que as horas fossem criadas de acordo com uma convenção que elegeu aí a linha de Greenwich como a linha marco zero para o fuso horário. Então, o fuso horário, então, ele pode ser definido como zonas delimitadas por 2 meridianos. Então, entre 2 meridianos, você tem um intervalo de 15 graus, e esses 15 graus serão 1 hora. Esse mapa, ele mostra aí 24 fusos, considerando cada fuso 15 graus equivalendo a 1 hora o intervalo entre essas duas linhas. Observe que nas áreas oceânicas as linhas são retas, mas na área continental essas linhas tendem a estreitar ou alargar-se de acordo com as normas de cada país. Já passa a valer aí a hora local, aonde que cada país tem a liberdade de criar horas, um pouco a mais, um pouco a menos, de acordo com a sua organização política. Isso por quê? Para evitar que áreas pequenas fossem divididas por 2 fusos horários. Vamos pegar, por exemplo, Espírito Santo, ele é estreitinho. Se a gente pega o Espírito Santo no mapa, você vai observar que ele é estreito. Imagine que partisse uma linha no meio do Espírito Santo e ele tivesse 2 fusos horários. Ia ser bem inconveniente para quem mora no Espírito Santo e tem que se deslocar de um local para outro para trabalhar. Considerando hoje o fluxo de pessoas dentro de uma região para o mercado de trabalho, ela é muito intensa e ela é diária. Então, muitas vezes, essa divisão de fuso horário poderia atrapalhar. Bom, então aqui umas informações para entendermos como é que funciona essa divisão. Então, a Terra, ela tem um movimento de rotação, ela que gira no sentido oeste para leste, como uma esfera não perfeita, mas a gente medir em 360 graus, o tempo de rotação é de 24 horas, só para a gente poder ter um resumo, 360 graus, tempo 24 horas, ou seja, eu levo 24 horas para fazer um movimento de 360 graus. 15 graus equivale a 1 hora. 1 grau equivale a 4 minutos. Observe na imagem agora, na tela, a Terra como se fosse uma grande pizza.
As linhas estão se encontrando na área polar e há duas sequências de números, a direita e a esquerda se repetindo, 15 graus de um lado, leste, 15 graus do outro, oeste, 30 graus de um lado, leste, 30 graus do outro, oeste. Então, você observa que de 0 a 180 leste, de 0 a 180 oeste. Levando em consideração aí que o movimento da Terra é do sentido oeste para leste, mas o movimento aparente do Sol é de leste para oeste, ou seja, quando a gente observa, o Sol está nascendo no leste e se pondo no oeste, mas na verdade o Sol ele está estático, quem movimenta é a Terra, então o movimento que a Terra faz é de oeste para leste, mas as áreas que amanhecem primeiro estão a leste. Então aí a gente pode observar isso melhor nessa imagem, aonde nós temos o movimento mostrando aí nas áreas polares, né, com círculo anti-horário, que mostra o sentido oeste para leste, uma parte da Terra iluminada pelo Sol, enquanto a outra parte é noite. Bom, para medir o fuso horário, para calcular o fuso horário, ele passa por 3 pontos, 3 passos. Então, vamos entender cada passo desse e depois num exemplo como ocorre. Primeiro passo, identificar os fusos horários. Ele pode aparecer na questão como grau, ou ele pode aparecer como diferença horária já descrita. Nós vamos aí entender como ocorre das duas formas. Segundo passo, calcular a diferença entre os fusos. Então, se os fusos estiverem do mesmo lado meridiano, a diferença encontra-se subtraindo os fusos. Se os fusos estiverem em lados opostos, meridiano, a diferença encontra somando os fusos. A gente vai voltar daqui a pouco numa atividade para vocês entenderem isso melhor. Terceiro passo, nós vamos verificar se os fusos estão somando ou subtraindo as horas de origem. Se estiver a leste, vai somar, se estiver a oeste, vai subtrair. Eu vou aqui, eu gravei um videozinho, espero que tenha dado certo, com essas duas informações. Primeiro, calculando horários de cidades que estão do mesmo lado meridiano, e no segundo, calculando cidades que estão em lados opostos do meridiano. Então, pessoal, vamos aí ao cálculo de fuso horário, imaginando aí duas situações. Vamos à primeira situação. Vamos imaginar aqui 0 grau, meridiano de Greenwich, e eu vou colocar do lado leste uma cidade localizada a 15 graus. E do lado oeste, uma cidade localizada a 45 graus. Vamos imaginar que nessa cidade a 45 graus sejam 15 horas. Qual o horário da cidade localizada a 15 graus a leste? Bom, nós vamos primeiro achar a diferença de longitudes. Então, como eu vou achar a diferença de longitude? Bom, gente, primeiro, nós temos que observar que as longitudes estão em lados opostos. Quando se encontram em lados opostos, então, lados opostos, a gente soma. Então, nós vamos ter aqui, ó, 45 graus mais 15 graus é igual a 60 graus. Tá? 60 graus, aqui, então, é a nossa diferença de longitude. Bom, achando a diferença de longitude,
nós vamos para o segundo ponto, que é achar a diferença horária. Bom, a diferença horária sempre será pegando o resultado da diferença de longitude e dividir por 15. Mas por que dividir por 15? Bom, como nós já vimos anteriormente, a Terra foi dividida em 24 fusos de 15 graus. Cada 15 graus equivale a 1 hora. Então, se eu quero saber quantas horas tem em 60 graus, eu tenho que dividir por 15, sempre por 15. Então, aqui, 60 dividido por 15 é igual a 4 horas. Então, aqui nós temos a nossa diferença de horas, ou seja, entre a cidade a 45 e a cidade 15, eu tenho uma diferença de 4 horas. Agora, 4 horas a mais ou 4 horas a menos? Como a nossa cidade se encontra a leste da cidade, 45 graus, as horas são a mais. Então, nós vamos ter aqui 15 horas mais 4 horas é igual a 19 horas. Ou seja, a cidade a 15 graus será 19 horas. Bom, pessoal, agora um outro exemplo, utilizando aí as cidades do mesmo lado do meridiano. Vamos ao nosso segundo exemplo. Vamos demarcar aqui o meridiano de Greenwich. Vamos colocar uma cidade a 45 graus, outra cidade a 15 graus. Observem que as duas estão do mesmo lado, ou seja, estão do mesmo lado do meridiano. Vamos imaginar que na cidade a 15 graus sejam 3 horas. Qual o horário da cidade localizada a 45 graus? Primeiro, nós vamos encontrar a diferença de longitude. Lembrando que a diferença de longitude, neste caso, eu não vou encontrar somando, eu vou encontrar subtraindo. Por quê? Quando nós estamos do mesmo lado do meridiano, subtrai. Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? 45 graus menos 15 é igual a 30. Então, 30 graus é a minha diferença de longitude. Bom, segundo momento, nós vamos encontrar a diferença horária. Bom, peguei a diferença de longitude, dividi por 15 e eu tenho o resultado 2 horas. Ou seja, entre a cidade a 45 e 15 eu tenho uma diferença de 2 horas. 2 horas para mais ou para menos? Eu estou indo em direção a oeste, então as horas é a menos. Então, 3 horas menos 2 horas é igual a 1 hora. Ou seja, a cidade aqui será 1 hora. E eu peguei uma questão do Enem do ano passado. Quem fez a prova do Enem o ano passado aí se deparou com essa questão de fuso horário. A partir da Copa do Mundo de 2014, aconteceu no dia 13 de junho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui está marcada a cidade do Rio de Janeiro, né? No Brasil, horário oficial aqui de Brasília é o mesmo Rio de Janeiro. Considerando o horário de verão em Berlim,
que está aqui na Alemanha, de 1 hora. Os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz a que horas? Bom, aqui vai ser um pouquinho diferente, porque ele não está mostrando aqui o grau das cidades, ele já está indicando aqui a diferença de hora em relação ao meridiano de Greenwich. Então, é muito comum. Então, para responder essa questão, a gente vai tirar algumas informações aí do mapa. Que informações é essa? Então, vamos lá. Primeiro, Rio de Janeiro se encontra no fuso -3. Significa que ele tem -3 horas do meridiano de Greenwich. Esses -3 seria 45 graus. Se eu pegar 3 vezes 15, dá 45 graus. A cidade de Brasília encontra-se no fuso de 45 graus, mas eles não colocaram 45 graus, colocaram -3 horas. Então, já não preciso fazer o cálculo de fuso horário primeiro. Ele já está pronto, ele está me dando -3. Bom, Berlim se encontra no fuso +1, ou seja, ele está a 1 hora a mais do meridiano de Greenwich. Bom, observe que no mapa já traz, então, a diferença de horas. Não precisamos, então, fazer a diferença de longitude para encontrar a diferença de horas. O Rio de Janeiro são 16 horas, início do jogo. Berlim está no horário de verão, ou seja, mais 1 hora. O horário de verão, você soma 1 hora a mais. Então, como é que nós resolveríamos isso? Bom, a diferença horária, então, entre as duas cidades é de 4 horas. -3 no Rio de Janeiro, mais 1 de Berlim. Então, a soma aí, estão lados opostos. Então, você vai somar, você tem aí 4 horas. Como Berlim fica a leste do Rio de Janeiro, a diferença horária é para mais. Ou seja, 16 horas, hora no início do jogo, mais 4 horas, que é 20 horas. Só que em Berlim o horário é de verão, então tem que somar mais 1 hora. Então, nós temos 20 horas mais 1 hora, que é o horário de verão, 21 horas. Qual o resultado? O resultado é a letra E. Então, para quem fez a prova o ano passado, a resposta aí seria a letra E a ser marcada. Iniciarmos o conteúdo de escala, deixa eu minimizar aqui, revisão de escala. Então, o que é uma escala cartográfica? Ela é um importante elemento que nos mapas representam a relação de proporção entre a área real e a sua representação. É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. Ou seja, é só pensar no seguinte: eu tenho um espaço que preciso representá-lo. É claro que para ser representá-lo, ele precisa ser reduzido. Então, como é que eu vou fazer essa redução e o que eu preciso para fazer essa representação o mais fiel possível? Lembrando que, quanto maior o espaço, maior a distorção no mapa. O mapa é uma representação, mas ela sempre vai conter algum grau de erro, dependendo do tamanho da área representada. Então, quanto maior a área representada, maior a distorção nesse mapa. Bom, aí nós vamos ter 2 tipos de escala. A escala gráfica, eu peguei aqui o mapa do Brasil. Por que ela é gráfica? Ó, está aparecendo aqui uma escala em forma de uma reta, dizendo que de 0 a... Aqui tem 1 centímetro, tá? Essa aqui representa 346 quilômetros. Então, se eu pego esse mapa e amplia também esse espaço, ou seja, esse espaço continua valendo 346 quilômetros, tá? Aqui embaixo ele traz aí a sua representação numérica. Então, geralmente os mapas aparecem apenas a representação da escala gráfica, porque a numérica é só mais utilizada para quem trabalha com o mapa, quem vai fazer modificações no mapa, para quem vai produzir um mapa, para quem vai produzir uma representação gráfica de espaço. Aqui nós temos uma escala numérica, observe que não aparece a escala gráfica,
aonde nós temos aí o Brasil com uma escala de 1 por 25 milhões de centímetros, e depois aqui a região do Rio de Janeiro destacado, né, por 1 por 4 bilhões de centímetros. Então, essa é a representação numérica. Bom, a numérica, ela é definida aí por uma área que nós chamamos de numerador, que é esse 1, que é a área do mapa, e o denominador, que é a área real, representada. A leitura aqui é 1 por 50 mil. Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros de área real. Isso aqui é a leitura da escala. O cálculo de escala serve para produzir uma representação de um determinado espaço. Vou fazer um mapa do que precisa dessa representação. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 de 3 informações. Eu preciso ter a escala, ou eu preciso ter a distância real, ou eu preciso ter a distância gráfica. Eu preciso ter pelo menos 2 dessas representações. Eu posso ter escala e distância real e buscar a distância gráfica. Eu posso ter distância real e distância gráfica e buscar a escala. Eu posso ter escala e distância gráfica e buscar a distância real. Então, eu tenho que ter 2 informações e uma terceira eu vou estar aí produzindo. Como é que eu faço isso? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu elaborei um exemplo agora utilizando o próprio slide. Então, um mapa de uma pequena cidade destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Então, eu estou procurando aqui a escala. A fórmula da escala é: escala é igual a distância real dividido pela distância reduzida. Então, aí nós temos escala é igual a 15 quilômetros dividido por 10 centímetros. Bom, observe que a divisão contém 2 grandezas diferentes, quilômetros e centímetros. Precisamos transformar essas 2 grandezas em uma grandeza só. Eu poderia transformar centímetro em quilômetro ou quilômetro em centímetro. Mas como a resposta de escala é sempre em centímetro, eu tenho, então, que transformar quilômetro em centímetro, porque aí a resposta é centímetro, eu não preciso fazer mais nada. Então, eu preciso transformar quilômetro em centímetro fazendo o quê? Tá? Eu preciso multiplicar 15 quilômetros por 100 mil. Por quê? Porque 100 mil. Porque 1 quilômetro, ou 1.000 metros, equivale a 100 mil centímetros. Então, se eu quero saber 15 quilômetros, quantos centímetros são, é só multiplicar 15 por 100 mil. Então, aí eu vou ter como resultado, tá? 1.500.000 centímetros. Isso aí. Aí, então, eu vou ter montagem novamente da fórmula. Escala é igual a 1.500.000 dividido por 10. A resposta é: escala é igual a 150 mil. Então, ou seja, a resposta, então, ela é dada dessa forma aqui, ó. Escala é igual a 1 equivale a 150 mil. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros. Então, isso é aí o cálculo da escala. O outro seria da distância real. É o que cai mais, vamos dizer assim. Um mapa numa escala de 1 por 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre 2 pontos, na realidade, é de quantos quilômetros? Aí nós temos as opções, vamos ver como é que a gente vai fazer. A fórmula é: distância real é igual a distância reduzida vezes escala. Montando a equação, a gente tem distância igual a 15 multiplicado por 300 mil. Observe aqui que eu estou usando só a segunda parte aqui, ó. Um aqui eu não estou usando, tá? Porque eu estou usando só a realidade no mapa. Então,
15 vezes 300 mil dá 4.500.000. Bom, a questão é que eu não posso dizer que uma cidade está distante da outra 4.500.000 centímetros. Por quê? Porque é uma coisa que a gente não consegue visualizar. Distâncias grandes visualizamos em metros ou quilômetros, distâncias pequenas, metros ou centímetros. Como a distância entre cidades é uma distância grande. Então, o resultado que ficou em centímetro, a gente precisa transformá-los em metro ou quilômetros. Nesse caso aqui, nós vamos transformar em quilômetro. Como é que a gente faz esse cálculo? Basta dividir o resultado por 100 mil, tá? Então, eu pego o resultado que eu achei aqui na primeira conta, né, que deu em centímetro. Vou dividir por 100 mil, porque eu quero saber quantos quilômetros tem aqui. 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Então, 4.500.000 dividido por 100 mil, 45 quilômetros. A resposta aí, então, é a resposta da letra B, 45 quilômetros. Bom, o outro cálculo é da distância reduzida. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma escala, que é 1 por 50 mil, e eu tenho a distância real entre os dois pontos, que é 4,5 quilômetros. Então, qual é a distância ali no mapa que essas duas cidades têm que ficar? No primeiro ponto ali, a fórmula é distância reduzida é igual a distância real dividido pela escala. Então, 4,5 quilômetros dividido por 50 mil centímetros. Olha novamente aquela questão. Nós temos aí, precisamos transformar quilômetro em centímetro para igualar a divisão. Então, qual seria? 4,5 vezes 100 mil. Para poder transformar em centímetro, 450 mil. Vou pegar 450 mil dividido por 50 mil, vai dar 9 centímetros. Ou seja, a resposta é a letra A, 9 centímetros. Então, pessoal, mais uma revisão concluída. Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês aí nas inscrições quais são os próximos assuntos a serem trabalhados aqui nas nossas videoaulas. Tá? Bom estudo para vocês e até a próxima.